Então a gente vai ver que uma boa carta de apresentação, ela precisa elencar esses 3 argumentos. Ela precisa mostrar o seu ethos, ou seja, a sua credibilidade. Ela precisa mostrar, por argumentos lógicos, que a sua obra tem pertinência, né, que ela merece ser publicada, ou seja, que existe um interesse de mercado potencial na sua obra, e um apelo emocional, que a gente vai entender mais à frente aqui o que é exatamente esse apelo emocional. Então vamos lá, gente. Ethos. O que é a sua credibilidade? Você falar sobre a sua formação, sobre a sua graduação, né? Se você tem alguma graduação, pós-graduação, cursos feitos, experiências, se você tem alguma experiência que te torne uma autoridade para falar sobre aquele assunto. Então eu dei um exemplo de um amigo meu que fez uma viagem, foi para um país da Ásia, agora não me lembro o nome, se foi para o Líbano, enfim, e algum país ali no Oriente Médio que estava passando por uma guerra civil, e ele voltou, ele teve uma ideia de contar um romance a partir daquela experiência que ele teve, e no caso ele tinha autoridade para falar sobre esse tema, porque ele teve a experiência de estar no Líbano. Então isso pode ser, de fato, um argumento muito interessante, muito persuasivo. Olha, não é todo dia que alguém vai para um país que está em guerra civil e tem uma história para contar a partir disso, certo? Então você, de certa maneira, você pode não ter formação nenhuma em letras e literatura, pode nunca ter feito um curso de escrita criativa, mas no mínimo aquela história o editor vai ter curiosidade de olhar ali, já que você passou por essa experiência, tá? Depois, publicações prévias, tudo isso compõe o seu ethos, ou seja, a sua credibilidade como escritor. Um escritor que nunca publicou nada, que está chegando e olá editor, tudo bem? Estou enviando aqui o meu primeiro romance, o meu primeiro livro de contos, né? A chance de persuadir é um pouco menor do que, olha, estou no meu 3º romance, os anteriores, o anterior foi finalista do Prêmio X, né? Você já tem o que eu falei lá atrás, a fortuna crítica, certo? Então, se você tem publicações anteriores e você divulgou bem o seu livro, ele foi bem recebido pelo público e pela crítica, você tem uma fortuna crítica, você tem o que as pessoas disseram, você tem números para mostrar, certo? Então, você dizer que você elencar suas publicações prévias se torna, sim, um ativo, se você souber contextualizar. Não adianta nada jogar. Percebam, então, que tudo faz parte de uma lógica argumentativa. Não adianta nada você dizer que viajou para o Líbano se você está contando a história do seu avô, certo? Não adianta nada dizer que você viajou, que você rodou o mundo, se o seu livro não tem nada a ver com isso. Não adianta nada você dizer que você tem 50 livros publicados se você não tem nenhuma fortuna crítica, nenhuma base de leitores formada para mostrar para o editor. Aí, isso vai pesar, vai pesar negativamente. Porque, nossa, ele vai ver, caramba, esse cara tem não sei quantos livros publicados, né? E não tem fortuna crítica nenhuma, não tem nenhum público leitor. Então, os livros dele não agradaram o público, certo? Então, só coloquem o que fizer parte de um contexto, o que fizer sentido para aquela argumentação. Então, publicações prévias, prêmios, também não adianta listar todos os prêmios. Eu vejo muito autor que manda, né? Ganhou o prêmio tal, às vezes são prêmios minúsculos. Gente, infelizmente você pode até mencionar, fui vencedor de alguns prêmios locais, etc. Agora você listar, né, 50 prêmios muito pequenos, de muita pouca expressividade e projeção, isso acaba, às vezes, conspirando contra. Então, né, bom senso aí na escolha, no que você vai recortar da sua biografia, o que você vai recortar do seu currículo na hora de tentar convencer, tá? Então, prêmios, aí o networking, né? Infelizmente, é um fator. Então, se você conhece o Beltrano de tal, o editor tal, isso pode ser positivo aí na sua argumentação. E a fortuna crítica. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô com uma mentoranda agora que ela é médica. E ela, um dos pontos que me fez escolher o projeto dela para mentorar, né, porque era um processo seletivo, mais de 100 pessoas submeteram, ela foi uma das escolhidas. Um dos pontos que me fez escolher o projeto dela foi que eu achei interessante a biografia dela, né, e que a biografia dela conversava com o projeto dela. Então, o projeto da Ju é uma coletânea de contos que se passam todas dentro do universo hospitalar, porque ela é uma médica, hematologista,
e tem muita experiência em plantões, em hospitais, e enfim, esse é um universo que pessoalmente me agrada, me instiga. E a argumentação dela, ela falou, olha, como médica, eu experiencio todo tipo de situação, as pessoas estão ali vivendo, às vezes, situações limite, elas lidam o tempo inteiro com a consciência da finitude, estão vendo a morte, estão perdendo entes queridos, então é um ambiente humanamente muito rico. E aí o fato dela ser médica faz toda a diferença. Se alguém vai me falar, estou escrevendo estou oferecendo aqui uma coletânea de contos que se passa toda dentro de hospitais, e a pessoa é advogada ou se formou em letras, provavelmente isso não iria me convencer tanto, né, do que ela, que é médica, e no caso aí tem autoridade. Por isso que esses tópicos eu estou elencando aqui na seção de ethos, credibilidade, a sua autoridade para falar sobre aquele assunto. Então, o ethos é a autoridade. Você precisa, o editor precisa saber que você tem autoridade para falar sobre aquilo, para escrever aquele livro, certo? Então, é claro que cursos fazem diferença. Se, por exemplo, os alunos, os ex-alunos do Assis Brasil, a oficina dele ficou conhecida como uma boa oficina de formação de escritores. Então, os autores que chegavam lá, que abordavam as editoras, falavam assim, tive uma formação com o Assis Brasil. Aquilo dava autoridade para o candidato. Não à toa, os ex-alunos dele conseguiram entrar e penetrar em editoras grandes. Então, hoje aí sendo publicados pela Companhia das Letras, pela Rocco, pela Todavia. Então, é um fator de autoridade. Se você fez um curso que é reconhecido no mercado como para formar bons escritores, isso se torna um argumento de autoridade, certo? Então, publicações prévias, prêmios, network e fortuna crítica. Olá, escritor! Se você gostou desse vídeo, não deixa de participar da Odisseia do Escritor, uma semana 100% gratuita de lives e muito conteúdo para você atravessar os obstáculos da sua carreira literária e conquistar a atenção de editores e leitores. Eu te vejo lá!